Bem, nós nos voltamos nesta noite à palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo de número 3. Deixe-me ler este versículo primeiro. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E nós retornamos então às nossas considerações neste livro de Eclesiastes. E é claro, nesta primeira parte ainda deste capítulo de número 3, e eu devo recordar brevemente que nós vimos até aqui, que aqui no capítulo 3 tem início o segundo discurso de Salomão. Discurso este que se inicia aqui e vai até o capítulo de número 5. O discurso primeiro tendo sido finalizado aqui no capítulo de número 2. E a primeira parte deste discurso cobre os versículos 1 ao versículo de número 15, e a segunda parte tem início com esta declaração do versículo de número 16, vi mais debaixo do sol, isto é, vi mais depois de tudo aquilo que ele declara ter visto nos versículos anteriores. Bem, o ponto que o pregador Eclesiastes Salomão, ele afirma aqui nestes primeiros 15 versículos, nós vimos que a vida é uma dádiva de Deus. De modo que, sendo uma dádiva de Deus, a vida ela não pode ser vivida apenas sob a luz do presente, mas as nossas escolhas, pensamentos, decisões, a maneira como nós gerenciamos o nosso tempo, os nossos recursos, influência e habilidades, devem ser vividos sob a luz da realidade da eternidade, da realidade da alma, da realidade da morte. Assim, nós não podemos seguir pela vida como pessoas que não possuem uma alma, não pensando sobre esses elementos últimos. A vida dada por Deus, recebida da mão de Deus, deve ser vivida com um propósito, é claro, sob a luz da eternidade. Então ele diz estas palavras do versículo 1 que acabei de ler, que tudo tem um tempo determinado e que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Bem, a providência de Deus, é isso que ele está dizendo aqui. A providência de Deus na história, na vida individual de cada ser humano, ela organiza todos os detalhes da vida do homem. E essa é a proposição geral aqui, estabelecida por Salomão logo no início desse seu discurso. E na sequência, a partir do versículo 2, então ele começa a elaborar essa declaração em seus particulares. E para elaborar essa declaração, essa asserção, ele irá fazer isso por meio de sentenças antitéticas, não é? Contrastantes, isto é. E você se recorda que em nossa última consideração nós observamos que nessa primeira parte deste segundo discurso de Salomão, nós nos deparamos com uma lista de 28 tempos ou momentos. Tempos da vida, períodos, estações, momentos importantes, cruciais da vida de um ser humano, sendo vista do seu início até o final. E nós observamos que esses tempos, 28 tempos, eles estão aqui de maneira muito interessante, divididos por Salomão em 14 pares opostos, 14 pares antitéticos. São 14 tempos ou períodos da vida que são contrastados aqui. Períodos, é claro, que Deus estabeleceu para a vida de todo o indivíduo. Bem, 14 pares de contrastes, e se você leu com calma estes contrastes, você deve ter percebido que são contrastes que variam desde as circunstâncias externas do ser humano, como, por exemplo, tempo de nascer, tempo de morrer, plantar, arrancar, matar, curar, tempos ou contrastes que variam dessas circunstâncias externas da vida humana até as afeições mais internas do ser humano. Versículo 8, por exemplo, tempo de amar, tempo de odiar, etc. E assim por diante. Assim, esses contrastes cobrem toda a vida do ser humano em sua existência e em seu ser. Então, no versículo 1, tendo declarado estas palavras, você logo percebe na sequência que esses contrastes, todos eles também têm a ver com o tempo de Deus.
isto é, com o tempo que Deus estabeleceu para todas as coisas. Todas as coisas debaixo do céu, isto é, aqui na terra. A vida humana aqui na terra. Por isso que ele conclui o versículo dizendo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo que Deus estabeleceu para a vida humana, para o desdobramento da vida humana, a existência da vida humana, enquanto aqui na terra. É sobre isso que ele está falando aqui. Então ele desenvolve os seus argumentos. Versículo de número 2 na sequência. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Bem, é claro, há certamente tempo de nascer, porque o tempo ele começa com o movimento, e o movimento dessa existência tem início no nascimento. Há tempo de nascer. O nascimento de uma pessoa foi estabelecido por Deus. Foi Deus quem determinou o momento da existência de todo ser humano ao longo da história da existência deste mundo. Os nossos tempos, diz a palavra de Deus, estão na mão de Deus. Veja Salmo 31, versículo de número 15. Os meus tempos, diz Davi, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos que me perseguem. Os meus tempos, Senhor, estão em tuas mãos. Isto é, o Senhor tem determinado todas as coisas. O tempo da minha vida, o tempo do meu aprendizado, do meu reino, do final dele, do tempo de partir para estar com o Senhor. Assim há tempo, é claro, de nascer. E então há tempo de morrer. Aqui está o primeiro contraste. Tempo de morrer. Isto é, quando são cessadas todas as atividades humanas nesse breve período de tempo na Terra, chamado de vida terrena. Tempo de morrer é o fim das esperanças e dos planos humanos que são construídos somente para esta vida. É o fim, queridos amigos. É o fim da esperança humana terrena. Suas alegrias, suas ansiedades, suas preocupações, suas questões, todas centradas aqui somente, chegam a cessar ao final na morte. É o fim dos planos humanos construídos somente para esta vida, para o aqui e para o agora. Tempo de morrer. Lembre-se, nós estamos considerando a vida do ser humano debaixo do céu, do sol. Mas é claro, há tempo de nascer e há tempo de morrer aqui. Mas há uma outra verdade, isto são verdades, mas uma outra verdade que deve ser adicionada a essa verdade, essas duas verdades, tempo de nascer e tempo de morrer. Porque a morte física não é o final da existência. A morte não é o ponto final do ser, da consciência, da existência. Porque a morte, tempo de nascer, tempo de morrer, a morte não é aniquilação. Porque ele nos diz no versículo 14 que eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Assim, a morte não é o ponto final do ser, não é o ponto final da existência. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. A alma dura eternamente. E aqui então está outra verdade que deve ser acrescentada a essas duas primeiras verdades, que é tempo de nascer e tempo de morrer. E a verdade é esta: é o fato de que há um tempo determinado por Deus para todo homem, para toda mulher, de levantar-se da morte. João capítulo 5, versículo de número 28, nós lemos estas palavras: não vos maravilheis disto, e aqui quem fala é o Senhor da vida, o Senhor Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, mortos, ouvirão a sua voz, a voz do Senhor, do Filho do Homem. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E assim este fato deve ser adicionado ao tempo da existência humana, um tempo que vai para além da vida aqui deste lado da eternidade. Tempo de morrer, tempo de nascer, e o momento do nascimento de um ser humano, quando a alma é criada ali na concepção, é o início de uma história que não tem fim. Assim, há tempo de nascer, há tempo de deixar esta vida presente, este corpo para trás, mas há um tempo quando
um novo corpo será recebido para a salvação ou para o tormento eterno. Assim, há um tempo para nascer, um tempo para morrer. E, queridos amigos, se há alguma aplicação que pode ser extraída disso aqui, está claro, não é? Que é de suprema importância que todo ser humano, dentro deste breve período de tempo, que é o nascimento e a morte física, esteja preparado para a morte, quando o tempo determinado chegar. Essa é uma aplicação profunda. Agora, ao pensarmos sobre isso, nós observamos quão irracional somos nós, seres humanos. Irracional é ir contra a lógica natural, contra a razão. E se há algo absoluto na vida, algo certo, algo que nós sabemos que irá acontecer, tudo mais neste mundo físico é incerto, mas se há algo absoluto e certo, isto é a morte. Todavia, tendo aquilo que há de mais absoluto diante do nosso horizonte e a certeza, nós nos comportamos quanto à morte como se ela não fosse real. Nós vivemos como se ela não fosse chegar. Isto é, a morte como uma passagem para este outro momento na presença de Deus. Assim, esse é o primeiro ponto a ser levantado. E estar preparado para a morte significa isso. Primeiro, se reconciliando com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E então, tendo sido reconciliado com Deus por meio da fé, cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas aqui na Terra. E então, queridos amigos, se nós somos salvos, se somos pessoas que já buscaram receber um perdão de Deus, uma nova vida, o selo da salvação, se somos salvos, então a morte irá nos introduzir a presença graciosa de nosso Deus no céu. Não é algo tão maravilhoso? Assim, somente um crente em Deus, em Cristo Jesus, vive realmente de uma maneira racional, realística, tem perspectiva existencial e espiritual completa nesta vida. É como declara o apóstolo Paulo, não é? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. E assim, então, ele inicia de uma maneira muito profunda, muito bela, também muito clara, o desenvolvimento dessa sua primeira proposição. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E se você observar na sequência, a partir de tempo de plantar até o final do versículo de número 5, tempo de afastar-se, de abraçar, ele traz aqui declarações gerais, e eu não irei me demorar muito nelas, porque nós já tocamos em nossa última consideração, mas seguiremos de uma maneira um pouco mais célere. Ele diz: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Claro, na natureza, no cultivo, não é? Produzindo os grãos. E também, em um outro sentido, há tempo de plantar um negócio e tempo de fechar um negócio, arrancá-lo. Há tempo de plantar o pé em uma determinada posição e tempo de reconsiderar, mover-se dali. Isso em questões humanas nós nos referimos. Isso, de uma maneira geral, pode ser aplicado a muitas e muitas coisas. Há tempo de considerar onde eu estou. Por exemplo, se a vida física humana, tendo em vista o plantar e o colher, o trabalho, é para a manutenção do corpo e não o fim de nossa existência, nós não vivemos para trabalhar, mas trabalhamos para sobreviver fisicamente, tendo mantimento, e mesmo isso é algo relativo, porque mesmo sem trabalhar, o Senhor é quem sustenta os seus quando eles não conseguem trabalhar. Mas se trabalhar é manutenção, então isso significa que nós não devemos colocar todo o nosso coração em um posto de trabalho. Se isso está exaurindo a nossa vida com Deus, o desenvolvimento dos nossos dons espirituais, o serviço do Senhor. Então há tempo de arrancar o que se plantou muitas vezes, se chegou ao seu final, se já exauriu. Assim nós devemos considerar a nossa vida à luz da eternidade. Por que eu digo isso? Porque tenho observado, sobretudo entre jovens,
e gastam um bom tempo se preparando para uma profissão, e isso é bom, isso é importante, isso é legítimo. E ao alcançarem aquela profissão, aquela posição de trabalho, seja por um concurso, pelo seu curso superior técnico, esforço, aprendizado, eles consideram aquela nova posição para dentro da qual entrar no seu trabalho como uma coisa tão imensa que a sua identidade se confunde com o seu trabalho. Em certo sentido, isso é bom, porque só é proveitoso aquilo que a gente se identifica, não é? Muitas vezes com o que a gente trabalha, estuda. Mas alguns confundem-se de tal maneira e se esquecem que a sua verdadeira identidade não é ser um médico, um vendedor, um advogado, um açougueiro, uma babá. A nossa identidade é que nós somos cristãos. Nós não precisamos, ou nós não necessitamos de uma profissão para ter uma identidade. Agora eu sou um cirurgião, um dentista. Agora eu sou um juiz de direito. Agora eu sou um fantástico pedreiro. Agora eu sou um professor. Ser, não é? Sobre o ser. Identidade. Não, queridos amigos. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. A nossa alegria está nisso. Assim, no que se refere à manutenção, qualquer uma que seja legítima, onde não coloquemos o nosso coração. Então, há tempo, eu fecho aqui, de plantar, e há tempo nesse sentido de arrancar o que se plantou. Isso pode ser aplicado a muitas outras coisas, mas deixe-me seguir aqui. Há tempo de matar e tempo de curar. Bem, isso se refere às guerras também judiciais, não é? Quando Israel deveria ir para a guerra, havia sempre o tempo em que os reis iam para a guerra. Nós lemos isso em 1ª e 2ª Crônicas. Tempo de matar de maneira judicial, para proteção legítima. É isso que ele quer dizer, é claro. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Isso também pode ser comparado a plantar e arrancar. Tempo de edificar uma parede, tempo de derrubá-la. Tempo de edificar uma ponte, tempo de derrubar esta ponte. Em um sentido conotativo, um sentido denotativo, na verdade. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, que é muito mais do que apenas chorar, e tempo de dançar, que é muito mais do que apenas rir. E nós consideramos isso em nossa primeira meditação neste versículo, não é? Assim, se há um tempo propício, isto é, chorar, quando se deve se alegrar, é tão errado, não é? Nós lembramos das palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 18, dirigida aos discípulos de João. Por que, Senhor, jejuam os teus discípulos? Perdão, nós jejuamos e os discípulos dos fariseus jejuam muito, mas os teus discípulos não jejuam. A resposta do Senhor é que há um tempo para afligir-se, há um tempo para prantear, e há um tempo para sorrir, estar alegre. Assim, quando é a festa das bodas, não é o momento de chorar. Bem, nós seguimos em frente, já lidamos com isso. Tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de espalhar pedras, ou tempo de lançar o seu pão sobre as águas, para então colhê-lo, depois juntá-lo, não é? E é claro, por lançar o pão significa repartir o que você tem para colher um fruto na vida das pessoas e ver o resultado na vida delas depois. Esse é o contexto. Não é um contexto egoísta aqui, não. Assim, há tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo de estratégias e observação, e há tempo de reunir o esforço e as informações para aplicá-la. E nós podemos desdobrar isso aqui em muitas e muitas direções. Isso quer dizer que a vida humana deve ser dirigida com inteligência. Deve ser dirigida com observação, com pensamento. Há um tempo certo para todas as coisas, de modo que nós não podemos nos embrenhar na floresta da vida, lidando com cada árvore, pedra, vale, animal e planta em particular, e nos esquecer que esta floresta tem um limite, uma borda, o que significa que nós precisamos subir numa penha de vez em quando, ou com muita frequência, na verdade, e tentar olhar o todo. Onde é que eu estou andando nessa floresta em relação ao todo dela? O que é que eu estou fazendo neste momento?
tantos dias eu estou envolvido nesta atividade, ou com este pensamento na cabeça, ou resolvendo essa questão, ou me envolvendo com aquela pessoa nisso ou naquilo. Quando a vida é breve, e à luz da eternidade eu devo estar servindo o Senhor e fazendo isso ou aquilo para a glória de Deus. Eu devo subir nessa penha e olhar a floresta como um todo. Onde eu me encontro? Será que eu estou andando em círculos? Será que eu me levei por alguma distração? Alguma coisa ali, outra coisa acolá, e eu não percebo que eu devo avançar em direção a sair do outro lado? Assim nós devemos considerar a vida como um todo, não é? E esta é uma outra aplicação também disso aqui. Considerar onde nós estamos na vida à luz da eternidade, se estamos desperdiçando tempo demais, gastando energia demais, recursos demais, com algo que é talvez muito pequeno. A vida deve ser planejada assim, tendo em vista um destino, um propósito, um objetivo. E nós vamos medindo estas demais coisas, isto é, os recursos que nós temos, tempo, à luz deste parâmetro, deste norte eterno. Ele diz, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Bem, nós temos muito o que dizer sobre isso. Há tempo de abraçar simbolicamente, emocionalmente um filho, e há tempo de afastar-se de abraçar quando este filho, esta filha, este amigo, esta amiga deixou de andar em retidão. Porque a nossa comunhão é na luz. Mas se andamos em trevas, não temos comunhão uns com os outros. Se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, nos diz a palavra de Deus, em 1 João. Mas se andamos nas trevas, é tempo então de deixar de abraçar, porque nós não podemos abraçar o erro. Nossa comunhão é na verdade. Então nós mantemos isso em vista também. Tempo de afastar-se, de abraçar. Isso pode se aplicar a muitas outras coisas, mas nós andamos na verdade e o amor nunca se separa da verdade. De outra maneira, o amor se torna um vício, e não este amor de Deus, este amor que nós devemos observar e viver. Bem, deixe-me seguir então. Ele diz no versículo seguinte, há tempo de buscar, versículo 6, e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Deixe-me me delongar alguns minutos aqui neste ponto. Tempo de buscar e tempo de perder. Bem, se há um tempo, atente para isso, de buscar e um tempo de perder, então nós precisamos aprender a aceitar com graça os bons tempos e os tempos difíceis aqui na Terra. Para que aprendendo isso, sabendo que a realidade é que há bons tempos e maus tempos, tempos das vacas gordas e das vacas magras, tempos de saúde, tempo de enfermidade, vários tempos, períodos na vida, tudo tem seu tempo. Então, aprendendo com graça a aceitar os bons tempos e os tempos difíceis na Terra, nós podemos então falar, pensar como Paulo, e nós poderemos dizer como ele com realismo, tendo aprendido tudo isso, já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me acho. Filipenses 4:11. Essa é uma tradução melhor desse texto. Já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me acho. Assim há tempo de buscar e tempo de perder. Então ele diz, há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Estou no versículo de número 6. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Bem, nós precisamos, meus amigos e irmãos, nós precisamos formar em nós mesmos e manter, isto é, guardar, tempo de guardar, bons hábitos, excelentes atitudes, e lançar fora, tempo de guardar e tempo de lançar fora, maus hábitos e más atitudes. Deixa-me falar sobre maus hábitos. Deixa-me tentar exemplificar, já que nós estamos falando de hábitos aqui desta vida debaixo do céu e nosso comportamento e nossas interações uns com os outros diariamente, em nossos relacionamentos, em nós mesmos, na postura, na maneira de ser, de se dar.
Há tempo de lançar fora maus hábitos. Bem, deixe-me começar com o pior, penso eu, de todos os hábitos entre o povo cristão, talvez. Um hábito que insiste em permanecer em muitos cristãos, mesmo após a conversão. Quase imperceptível, porém muito terrível, muito ruim, criador de dificuldades, criador de calos e bolhas e inflamações. Um mau hábito que é a falta de consideração. Uma das mais horríveis características ou hábitos no meio de qualquer grupo de pessoas, congregação, pessoas que vivem, andam juntos, servem a Deus juntos, trabalham juntos, moram juntos, etc. E por falta de consideração, eu quero dizer exatamente isso. Falta de considerar, falta de pensar a respeito, falta de considerar, falta de consideração, falta de considerar o que está diante dos teus olhos, o que você está ouvindo, o ambiente ou a situação em que você se encontra, falta de considerar. E todos nós trazemos um ranço disso, não é? De velhos hábitos, e esse é um terrível deles. Deixe-me, por exemplo, aplicar isso em algumas áreas. Falta de consideração. Falta de consideração na oração pública. Falta de considerar. Orar quando alguém está conduzindo a igreja em oração. Fazer a tua própria oração em voz alta, em vez de acompanhar aquela que conduz a toda a igreja em oração. Fazer isso num tipo de murmurinho, distraindo a mente dos demais, você próprio não acompanhando a oração de quem ora, e assim não podendo ser sincero e dizer amém, chamando a atenção para si mesmo, porque todos os ouvidos estão agora direcionados, atrapalhando outras pessoas a orarem, e o orgulho por trás disso, que é dando sinal, querendo demonstrar grande piedade, grande santidade. Isso é falta de consideração. Você não está considerando o que está acontecendo ali. Que no momento em que um irmão conduz a igreja em oração, todos nós devemos acompanhar em silêncio com a nossa mente o que está sendo dito. Em nosso coração, clamando a Deus e juntos, um forte amém, concordando juntos. Eu não estou considerando, deixa-me continuar com a oração. Usar a oração para dar recados ou avisos para Deus. É muito triste ver isso na oração de crentes. Dar recados a Deus pela oração com pretexto de informar as pessoas os motivos, os assuntos das nossas orações, ou orar dando uma descrição de detalhes sobre o tema, sobre o assunto. Ao falar para orar ao Senhor, dá uma descrição detalhada, jornalística do tema, mais do que pedir ao Senhor, mais do que clamar, mais do que apenas mencionar e dizer coisas do tipo, e fulano está assim, fulano não está assim, estava assim ontem, agora sim, levantou e sentou e andou e ela fez, como se Deus, isso implica que Deus não é onisciente. Meu querido irmão, considere, você está orando a Deus e não às pessoas. Dar recado a Deus com pretexto de informar as pessoas. Dar recado a Deus com pretexto de trazer uma informação nova que a igreja não conhece, mas se é uma informação nova que ninguém sabe, não é hora de mencionar. Isso deve ser feito antes na lista de oração para que todos saibam. A oração é vertical, ela é dirigida a Deus. Considere, Deus é santo, onipotente. Considere, tenha temor em teu coração. Ore de maneira pausada, pense. Traga diante do Senhor com reverência na voz, no falar e no que você está informando. Usar a oração pública para dar recados às pessoas ou pregar pela oração e admoestar alguém. Eu creio que uma dessas coisas mais levianas vista no meio cristão, na oração. Alguém usar da oração para ficar dando um recadinho indireta para a congregação. Isso é uma afronta a Deus, porque a oração é vertical. Pregar por meio da oração, dar recado por meio da oração, dar indireta em alguém por meio da oração. Meus queridos irmãos, se nós agimos assim, o Senhor nos tem como culpados. Uma outra maneira que se manifesta a falta de consideração na oração,
orar o tempo todo com o singular, eu, Senhor, te peço, eu oro a ti, meu, quando você está conduzindo a congregação em oração. Use o plural, nós. Imagine toda a congregação diante do trono da graça, alguém dá um passo à frente, representando toda a congregação, e diz, nós. Daqui a pouco uma outra pessoa. Então você está orando pela obra do Senhor, e o desejo, o pedido, é do coração de todo o povo de Deus. Então, não eu, meu. Claro, nós temos paciência com todos e exortamos com bondade, carinho e ternura, pelo exemplo. E aos poucos nós vamos aprendendo, mas considere o que você está fazendo. Assim, essas palavras são para nós, não é verdade? Há tempo de guardar e tempo de lançar fora. É tempo de lançar fora hábitos estranhos que nós vamos coletando aí na nossa jornada cristã. E é uma coisa muito estranha que muitas vezes crentes começam a copiar o hábito errado de outras pessoas, sem considerar se isso é teologicamente errado, o que elas estão dizendo, repetindo o tempo todo. Não é? Considere. Há um limite entre falarmos sobre um irmão, uma pessoa, no sentido de informação necessária para alimentar a nossa oração, e outra que transcende isso, se torna um interesse errado pela vida da pessoa. Tome cuidado, querido irmão. Você está falando em público, quer ajudar alguém, mas considere o que você está dizendo, porque isso pode ofender a pessoa. A pessoa, você quer ajudar, fale diretamente com a pessoa, os pormenores, diga assim, eu posso ajudar, depois conversa em particular, não, eu vou fazer isso, vou te dar isso. Considere que essa pessoa também tem inteligência, essa pessoa também tem uma família, essa pessoa também trabalha. Cuidado para não humilhar outra pessoa e soar trombeta da sua grande generosidade diante dos homens. Quão terrível é o orgulho. É um verme que se alimenta de qualquer coisa próxima. Projeção do ego. Assim nós consideramos com muita seriedade todas essas coisas. Mas, pastor, eu não fiz isso com malícia. Eu não fiz isso assim de propósito com malícia. É claro que não. Pastor, eu não fiz de propósito. Claro que não. Se você tivesse feito de propósito, aí seria malícia, não é? Aí seria pecado. Você não foi malicioso, pretestuoso, foi falta de consideração. Falta de considerar. Assim, nós pensamos muito sobre a língua e a nossa atitude em oração, a nossa postura entre os irmãos, no que se refere às coisas de Deus. Deixe-me dar um outro exemplo que eu vejo acontecer às vezes no meio de crentes. Falar sobre um problema, uma situação, o que quer que seja, usando termos sugestivos à mente da outra pessoa, que não convém. Você vai falar sobre o pecado de alguém? Foi feito na televisão, na política, o vizinho, o que quer que seja, um pecado sensual, um pecado de violência, de egoísmo. Cuidado com o vocabulário, porque as nossas palavras sugerem coisas à mente das pessoas. E você não quer descrever algo que seja imoral, usar um termo chulo, ainda que seja verdadeiro. Considere, você está no meio do povo de Deus, o Espírito de Deus está em nosso meio, Ele é o Espírito Santo. E há coisas que nem devem ser nomeadas no meio dos santos. Assim, ao descrever algo, não diga assim mesmo, desculpa, não tenho outra palavra para usar, eu tenho que usar essa palavra. Não use, então. Não use. Fale de maneira genérica. Considere. Considere. Segundo, falta de consideração. Isso é algo tão trágico e entristece muito meu coração quando nós agimos assim. Falar de si mesmo o tempo todo e demonstrar uma visível falta de interesse pela preocupação do próximo. Vou dar um exemplo de como isso acontece. Alguém está ali sentado conversando e essa irmã diz a esse irmão, ou esse irmão diz a essa irmã, poxa, eu estou passando por esse problema de saúde. Mesmo, que coisa. Mas sabe, eu também estive no médico isso e aquilo, eu tô mal. Poxa, que coisa. Eu. Tudo é um pretexto para falar sobre mim. Porque você não ouve o que outra pessoa tem a dizer e deixa concluir. E procura tomar nota mental para orar e saber como ajudar. Você já viu duas pessoas em pé conversando? Muitas vezes não é uma conversa. Um se expressa, blá, 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 blá. O outro, em vez de fazer o diálogo, o retorno, mesmo, mas como? E assim, não é? Compreender, adicionar,
Não, o outro também só se expressa sobre si, mas eu, isso, aquilo. Mas eu, isso, aquilo. Não há um diálogo, uma entrosação, um retorno de ideias que geram um crescimento. Não, me expressei, ele expressou, todo mundo sorri e vamos embora. Quão triste, não é? Nós temos que nos policiar muito quanto a isso. Se nós gastamos muito tempo em torno de nós mesmos, nossos planos, nossos trabalhos, nossas coisas, nós temos uma tendência a nos tornar assim. Assim, considere, meu querido irmão, minha querida irmã. Assim, nós lemos essas palavras de Salomão. Há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Se você traz hábitos que seu pai e sua mãe te deram, os quais você ama tanto, pai e mãe, mas são hábitos ruins, maus, lance fora. Pastor, isso é parte da nossa cultura brasileira. Pastor, olha, o inglês é assim, o chinês é assim, o norte-americano é assim, o francês, o brasileiro é assim, sabe, jeitinho. Sim, meu querido irmão, mas a nossa cultura não é brasileira. Nossa cidadania é celestial. Então há coisas em todas as culturas que são maravilhosas, mas há coisas em todas as culturas que são terríveis. Hábitos, maneiras de agir e pensar que são mundanas, carnais. Há certos elementos na cultura brasileira, por exemplo, quando há uma intervenção muito grande, fortíssima, dos pais no casamento dos filhos, dizendo quando deve ter filho, quantos, quando não, isso, aquilo assado. Isso é uma tragédia. Se você aprendeu esse hábito e trouxe, começou agora a reproduzir isso aí na vida dos filhos, pare, lance fora. Uma coisa é dar conselhos, outra coisa é conduzir. Tome muito cuidado com esse tipo de coisa. E aqui está apenas um exemplo de péssimos hábitos que nós temos. O brasileiro é assim, o jeitinho, faz as coisas. Não, lance fora. Seja disciplinado. Busque uma cultura mais elevada da organização, não é? Então lance fora os hábitos. Você no teu local de trabalho, tudo é bagunçado? Tua mesa em casa é bagunçada? Tudo desordenado? Cuidado que você pode estar trazendo esse hábito para a igreja. E deixar tudo bagunçado para trás de você, para alguém sair atrás, corrigindo, arrumando, na verdade. Então desenvolva bons hábitos, considere. Se eu fizer isso, deixar isso aqui, naturalmente não vai voltar a ser limpo, organizado, arrumado. Nunca deixe para o outro, se você vê um problema diante de você, não fica pensando, isso aqui tem alguém que vai lidar com isso. E aí fica. Bom, eu não estou fazendo uma reclamação aqui, meus queridos irmãos. Estou pegando, tendo pensado um pouco a respeito, alguns exemplos genéricos que se aplicam a muitas coisas. No nosso lar, na nossa atitude, na nossa maneira de pensar. Então, considere o ambiente, o local, pare e pense um minuto. Claro, todos nós estamos inclinados a essa falha, cada um de nós. E nós precisamos de muita graça uns com os outros, muita misericórdia, muita bondade uns com os outros e muita paciência. Mas o nosso desejo não é como alguns parecem fazer, dizer, eu sou assim mesmo, eu sou assim já há muito tempo, mas eu compenso em outras áreas, sabe? Eu compenso em outras áreas. Eu faço tudo isso e fofoca, mas eu trago sempre uma coisa legal para a igreja, ou para esse relacionamento, ou para minha casa, eu faço uma coisa bonita aqui de vez em quando, um grande esforço. Isso é horrível. Sabe o que a pessoa está dizendo? Eu não vou mudar para agradar a Deus, eu vou continuar assim. De vez em quando eu compenso com algum sacrifício, alguma coisa bonita. Eu vou permanecer assim. Eu não vou fazer nenhum esforço vigoroso. Eu já estou velho demais, isso, aquilo, eu não tenho mais gosto para nada. Eu vou lançar fora essa má atitude, essa má postura, esse mau hábito. Eu vou mudar para agradar o Senhor. E aqui está. É tempo de lançar fora. Há pessoas que estão tão acostumadas a receberem bondade, ajuda, favor, que elas esqueceram, de alguma maneira foi deletada da mente a capacidade de dizer muito obrigado. Elas recebem algo, um gesto, um favor. Não que a pessoa que está fazendo para receber louvor, ou gratidão, ou sorriso. Mas a pessoa está tão acostumada a receber que ela apenas olha e ri. Diga obrigado. Demonstre gratidão. Há muitas pessoas que se acostumam tanto com isso que não percebem. Elas imaginam que são agradecidos. Agora, nós não estamos fazendo o bem em busca de um troféu. Fazer o bem sem olhar a quem? Mas se esse é um hábito, monitore a si mesmo, considere. Bem, eu não quero soar de maneira negativa nisso, mas apelar à consciência de todos quanto à consideração. Considere, querido irmão,
Mude para agradar a Deus, para ser uma pessoa melhor. E aqui está um trampolim fantástico para nós iniciarmos, dando este salto, não é? Pense sobre isso. Bem, deixa-me voltar ao nosso texto, nosso tempo já corre. Há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Bem, tempo de rasgar, tempo de coser, como tempo de construir ou destruir, juntar pedras, lançar pedras fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Às vezes, as pessoas falam demais e, sem considerar, machucam ou humilham outras pessoas. Claro, como cristãos, nós devemos ter um filtro muito grande, não é? E relevar, não ser casca de ovos, tocou, quebrou. Nós devemos nos primar nisso. Mas há tempo de ficar calado, há tempo de ponderar. Assim ele diz, há tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de ficar calado quando a nossa palavra for o lançar de pérolas aos porcos. Então é tempo de ficar calado. Estou testemunhando de Cristo, mas aquilo ali se tornou um debate incorreto, errado. Então seja o momento, talvez, de calar-se. Há um debate, um atrito, e você tem a razão, mas as coisas estão aquecendo, indo em uma certa direção, que o resultado da continuidade desse atrito, ainda que você tenha razão, pode ser fraturar as colunas de sustentação do relacionamento. Então aí é o momento, ainda que você esteja certo, de calar-se. Porque você tem uma visão mais longa, não é, da floresta inteira e do prédio inteiro, e você não quer que ele caia por terra. Tempo de ficar calado. Mas há também momentos quando, por causa do temor, da ignorância, cristãos ficam calados, quando na verdade uma posição clara sobre algo é de grande necessidade. Assim, meus queridos irmãos, em todas as situações que cabe falar alguma coisa, a nossa regra está em Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Temperada com sal é com sal da consideração. Considere antes de pôr para fora a palavra. O sal também é as palavras escolhidas, porque há palavras que nós não devemos usar, que sugerem coisas à mente, ou que são ofensivas ou erradas, ou que promovem mais o orgulho. Tempere com sal, a vossa palavra seja sempre, não de vez em quando, sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, versículo de número 8, estas palavras: tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz, tempo de amar e de odiar. Bom, para o primeiro, tempo de amar, não há necessidade de explicação, não é? Mas a pergunta é, quando é, ou que, ou quem nós deveríamos odiar? Tempo de amar e tempo de odiar. Quando, o que ou quem deveríamos odiar? Bem, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que até nossos inimigos nós devemos demonstrar amor cristão, não é verdade? Assim, quando, quem, o que odiar? Bem, nós devemos odiar, diz a palavra de Deus, toda falsa vereda. Salmo 119, versículo 128. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, ó Deus, como retos, e odeio a toda falsa vereda. Deixa-me aplicar isso ao nosso contexto mais contemporâneo. A palavra de Deus diz, e é Salomão ainda, em Provérbios capítulo 5, capítulo 4, versículo de número 27. Observe, o mesmo sentimento aqui. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O cristão, ele não é nem de esquerda nem de direita nesse sentido. Ele retira o seu pé do mal. Ele não tem uma bandeira humana fixa neste mundo. Seus pensamentos, seus padrões são a lei de Deus. Onde ela é honrada, por quem ela é honrada. Assim a Bíblia nos ensina a odiar todo falso caminho. A Bíblia também nos ensina a odiar os pensamentos vãos, os nossos pensamentos vãos e os pensamentos vãos dos homens
em suas filosofias, em suas músicas, em suas poesias, tudo que é mal, tudo que é vão. 119, Salmo 119, versículo de número 113. Mais uma vez. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. E a Bíblia ensina que nós devemos odiar o pecado em nós. Quando você odeia o pecado, e isso de fato é odiar, o resto é apenas conversa fiada. Quando você odeia o pecado, você não permanece diante dele. Na TV, na internet, você não o canta, você não o põe no seu Facebook, você não se veste do mal, você não fala dele, você não o divulga, não o promove, não passa para frente. Não é verdade? Você odeia isso. Bem, no que se refere a odiar pessoas, Davi fala sobre os inimigos de Deus, não seus próprios inimigos, mas os inimigos de Deus. No Salmo 139, 21 e 22, ele diz: não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Observe o sentimento: odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Isto é, ele os odiava com ódio piedoso, não como seus inimigos pessoais, mas como inimigos de Deus, que buscam destruir as obras de Deus. Importante esclarecer. Assim, há tempo de odiar. E ele segue dizendo, então, na continuação do seu raciocínio, há tempo de guerra e tempo de paz. Bem, tempo de sair à guerra, como na antiguidade, como eu mencionei, e tempo de cessar a guerra, e há tempo de juízo, é claro. Bem, ele conclui aqui então no versículo de número 8, esses contrastes, esses 14 pares de contraste. E há tanta coisa a ser desenvolvida aqui, mas nós nos resumimos aqui, e você tem aqui a chave para ponderar, para refletir, ao ler esse texto, aplicá-lo em seu pensamento, a vida debaixo do sol e a eternidade também. Agora, eu devo dizer o seguinte, ele diz que há um tempo propício para tudo. Somente algo não tem essas restrições de um tempo determinado, não me entenda errado. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2, o apóstolo Paulo, ele diz: prega, insta a tempo e fora de tempo. Para o ser humano, há um tempo determinado de buscar e encontrar a Deus. É nessa vida. É uma única vida. Hebreus 9, 27, a homem está determinado a morrer uma só vez, depois do juízo. Mas para quem evangeliza, quem leva a palavra do evangelho para a salvação de almas, não há tempo. É tempo e fora de tempo. É na enfermidade, é na bonança, é em tempos de preocupação, é em tempos de alegria, é tempos de calmaria, todo o tempo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã para essa pessoa. Claro, há estratégias, mas o tempo de pregar é sempre, queridos irmãos. Se nós pregamos, pregamos e pregamos, será que é tempo de estarmos totalmente envolvidos com as questões políticas e econômicas do nosso país e esquecer o evangelho por um tempo? Não. Nós continuamos pregando a cruz de Cristo. Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, aí você começa, 50 anos depois, ler os sermões pregados por alguns pastores bíblicos da época. Sabe o que eles pregavam? A guerra caindo, Hitler subindo, a Europa, tanta coisa. Eles não tiravam os seus sermões das manchetes dos jornais. Eles pregavam o que eles pregavam antes da guerra e antes de rumores de guerra, o evangelho da graça redentora, que sem Cristo o homem está fadado à condenação eterna. Assim, eu não tiro o meu sermão das manchetes de jornais, e nós não devemos. Por quê? Por que será que há esse desejo grande no coração de muitos pregadores de serem relevantes? Notoriedade, relevância. Para ser notório e relevante, você tem que ficar aí procurando nas manchetes de jornais tudo que passa, não é? Mas, meus irmãos, anote isso. Relevância e notoriedade não são chamados vocações cristãs, são tentações. Certo? Assim, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa bandeira, essa é a única esperança para o mundo. É a mesma esperança, é a única.
tempo e fora de tempo, o Evangelho da Graça Redentora. Não permita que a bandeira evangélica da igreja seja tirada do seu lugar, e no lugar uma bandeira social seja colocada ou qualquer outra. Nós pregamos a Cristo, Ele crucificado, para a salvação de pecadores necessitados. E aqui está então, versículo de número 9, nós precisamos correr. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Bem, nos versículos 9 e 10, Salomão ele volta então às suas tristes declarações. Ele já havia declarado isso. Declarações tristes sobre essa aparente futilidade do trabalho humano debaixo do sol. Ele fez essa declaração no capítulo 1, versículo de número 22, não é verdade? Ou melhor, capítulo 2, perdão, versículo 22. Por que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? E aqui ele volta a trazer essa mesma declaração triste, não é? Sobre estas questões. Mas agora, entenda, mesmo isso, ele passa agora a colocar sobre uma perspectiva eterna. Ele não fica apenas choramingando. Qual é o proveito do trabalho humano? Ele vai morrer? Tudo vai ser esquecido? Não, ele põe uma perspectiva eterna. Veja o versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Bem, tudo fez formoso em seu tempo. A criação de Deus foi muito boa. Tudo fez formoso, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom, pleno, aprazível aos olhos, à mente, à sensibilidade e à razão. De modo que, se Deus fez tudo bom, assim ter dado ao homem o trabalho é algo bom. E há um propósito para isso debaixo do céu, de fato. Assim, tudo que Deus fez é bom. De modo que se há alguma coisa nesse mundo que seja feia, disforme, repulsiva, má, vulgar, deve, enfim, o último ser atribuído ao pecado e não a Deus. Não foi Deus quem fez, porque Deus tudo fez formoso. Tudo fez formoso em seu tempo e pôs o mundo no coração do homem. O mundo, uma melhor tradução seria a eternidade, o eterno, no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. E quanto nós podemos pensar sobre isso, não é? A eternidade no coração do homem. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. O anseio pela eternidade. Isso está em todos nós. Talvez você tenha lido novamente uma corrida dos bilionários do mundo investindo em tecnologia para a manutenção da vida eternamente. Congela-se o corpo humano, transplante de cérebro. Isso não para, não é? O desejo de permanecer vivo. Bom, se o ser humano é uma máquina, se a alma não existe, tudo é uma questão física, e nós podemos conservar objetos, porque não conservar o corpo humano de alguma maneira? Porque Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E assim, queridos amigos, a morte é algo estranho para nós, não é? Porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. A morte foi uma anomalia, uma maldição que entrou no mundo. Nós somos criados para permanecer. Cada pessoa tem uma consciência inata, natural, de que Deus existe, de que há um propósito na vida, embora não se entenda por muitos, e de que a vida não termina com a morte do corpo. Por quê? Porque também pôs Deus a eternidade no coração do homem. Ele sabe que a vida não termina aqui, e que não é apenas comer, dormir, trabalhar, há algo mais do que isso. Deus colocou no coração do homem uma percepção, uma consciência da eternidade da alma, e o desejo e o anseio por essa eternidade. E assim, se Deus colocou um senso da eternidade, essa consciência da eternidade na alma, e o desejo e o anseio por essa eternidade, então veja que coisa maravilhosa. Nós podemos evangelizar qualquer ser humano, qualquer pessoa, com o mesmo método evangelístico da palavra de Deus. Nós não precisamos ser expertos em apologética, embora seja bom aprender um tanto de apologética. Nós podemos evangelizar qualquer pessoa. Você se depara
com alguém na porta do metrô, no seu trabalho, de uma capacidade intelectual absurda e vulgar, e você se sente uma pessoa muito pequena e pensa assim, poxa, se eu não aprender apologética e ler todos os livros de apologética, assistir esses vídeos desse pessoal todo aí, reformado, apologética, eu não vou conseguir evangelizar esse sujeito graúdo aqui do entendimento, eu estou perdido. Oi, que coisa. Primeiro eu preciso remover todas essas pedras imensas, entender, poder explicar que Deus existe, porque ele diz que não crê que Deus existe. Eu tenho que provar, e apologética, isso e aquilo, que a Bíblia é real, eu não vou conseguir evangelizar. Não, querido, não. Você pode ir direto ao nervo da consciência. Aquele sujeito, ele sabe que diante de Deus, ele é um pecador. Ele precisa abafar essa consciência. E que a alma é eterna. Eu vou dar um exemplo disso. No livro de Atos, nós encontramos um incidente em que Paulo, o apóstolo, é levado a Cesareia e ele precisa aparecer diante de Félix, um filósofo romano, um legislador romano, um homem de grande cultura, mas também um homem extremamente corrupto, pecador no coração. E nós lemos que ele chama Paulo com frequência para falar, ensinar e falar sobre o seu testemunho com o intuito de ganhar alguma peita, né? Como se diz, algum suborno para deixá-lo livre. E Paulo começa a falar sobre justiça, sobre retidão, sobre temor a Deus. E aquele homem era um homem que vivia sem temor a Deus. Havia roubado a esposa do seu próprio irmão e tantas outras coisas. E quando Paulo começa a falar de maneira simples sobre estas questões da alma, justiça diante de Deus, pronto para prestar contas, Deus vê todas as coisas, nós lemos que Félix começou a tremer e pediu para que Paulo voltasse uma outra hora e despachou ele. Você percebe o que eu quero dizer? Se Deus colocou no ser humano uma consciência, um senso da eternidade, que é um tempo de prestar contas a Deus, nós podemos ir direto no nervo da questão. Você está preparado para prestar contas a Deus? E começar a lidar com estas questões. Não precisamos temer. Se você se depara com uma pessoa muito simples do entendimento, que não compreende muita coisa, muitos termos, muitos conceitos, você não precisa ficar falando muito elevadamente. Você pode ir direto à raiz da questão. Você não precisa ser complexo ali. Vai direto ao ponto. A consciência está viva, o nervo da consciência está vivo. Você está pronto para prestar contas a Deus? Vá direto ao coração. Claro, em alguns momentos nós precisamos da apologética para auxiliar a pessoa em alguma coisa, mas nós não dependemos dela. Porque Deus pôs a eternidade no coração do homem, uma percepção, uma consciência da eternidade da alma, um anseio pela eternidade. Isso é de grande importância. Nestas palavras, tudo fez formoso em seu tempo, e nós consideramos isso no nosso estudo anterior. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o final. Isto é, nós não podemos compreender na criação, nós não podemos encompassar com nossos axiomas, nosso silogismo e nossa pesquisa, todos os propósitos de Deus em tudo que Ele criou, porque há um elemento eterno nisso, e nós dependemos de Deus, que nos revele isso. A ciência pode estabelecer muitas regras, compreender muitas coisas na criação, mas as grandes perguntas últimas, por quê? Para onde? Vem da palavra de Deus, deve ser revelada por Deus a nós. Versículo de número 12, já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Bem, ele já havia entendido isso. É por isso que ele diz, já tenho entendido, já entendi isso antes, que não há coisa melhor para eles, etc. E ele nos diz isso no capítulo 2, versículo 24, não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Por isso que ele diz agora no capítulo 3, versículo 12, já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Versículo 13, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Bem, ele reconhece que a habilidade para trabalhar em uma ocupação digna, não maléfica, não ilegal, e a capacidade que uma pessoa tem
não somente de desfrutar do seu trabalho, né, de colher o fruto do seu trabalho, a capacidade de poder chegar ao fruto, colhê-lo e desfrutar dele, mas também fazer o bem debaixo do sol, o bem a outras pessoas, estender o fruto do seu trabalho, a sua habilidade, o seu conhecimento a outras pessoas. Tudo isso, desfrutar do seu trabalho e fazer por esse fruto o bem a outras pessoas, tudo isso não é somente a mão de Deus em nossa vida nos dando graça e permitindo meios para isso, mas é também um presente de Deus, uma dádiva de Deus para nós. Poder desfrutar e poder fazer o bem aos outros não é somente Deus, a mão de Deus provendo os meios, mas é um presente, uma bondade, uma dádiva de Deus. Isto é um dom de Deus, ele diz. Por quê? Porque naturalmente, isto é, sem a interferência de Deus na natureza, no nosso ser natural pecaminoso, nós somos maus e egoístas, terrivelmente egoístas. Assim, se você, meu irmão, vê alguma coisa boa em tua disposição, inclinação, louve a Deus, dignifique a Ele, foi Ele, pelo seu Espírito, que pôs essa inclinação em seu coração e mente. Isso não vem de nós. Se nós vemos alguma misericórdia no mundo, alguma bondade, isso é a graça de Deus operando. Cada pessoa tem uma consciência inata, não é? Uma consciência natural de que Deus existe. Cada pessoa tem uma consciência de que Deus abre e dá oportunidades. Assim nós lembramos que é o Senhor quem nos dá estas coisas. Bem, ele segue dizendo então, isto é um dom de Deus. Versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. São palavras muito profundas. E essa declaração ela enfatiza a imutabilidade de Deus e da obra de Deus. E é claro, é muito interessante porque Salomão era um cientista. Essa declaração ela está antecipando aqui algo que a ciência só compreenderia séculos ou milênios posteriormente, que é o princípio da conservação da massa, da energia, do momento e da carga. Que nada no universo está sendo agora criado. Não há nada sendo criado no universo. Tudo já foi criado. Não há nada sendo criado do nada. Deus já criou tudo. E nada agora está sendo destruído. Você recorda a lei da conservação, não é? Chamada lei de Mikhail Lomozonov, foi popularizada por Lavoisier, lei de Lavoisier, que uma entidade ela pode ser transformada em seu caráter, ela pode se deteriorar em sua qualidade, mas ela é sempre conservada, ela é mantida constante em sua quantidade. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Pastor, mas o mundo não vai ser destruído, sim, mas não aniquilado. Ele vai ser desmantelado por inteiro, queimado e refeito a partir daqueles elementos primordiais que Deus estabeleceu como o tijolo básico do universo. Suas moléculas e átomos não vão ser destruídas, aniquiladas. O que ele fez permanece. Nós lemos em Hebreus capítulo 4, versículos de 3 a 9, porque nós os que temos crido entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, último dia, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Ele terminou, tudo já foi concluído, que ele haveria de criar. E o Senhor Jesus Cristo, ele está desde então e agora mantendo o universo sustentado em sua existência. Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, o qual Jesus, sendo o resplandor da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa, da Trindade, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, etc, etc, etc. Tudo está na mão do Senhor. Assim, meus amigos, toda essa ideia da teoria da evolução ou do criacionismo progressivo, que envolve criacionismo com evolução, Deus criando a partir da evolução, é uma ideia falível, porque esse versículo demonstra e muitos outros. É claro, não é? A criação precisa ser um ato criativo de Deus lá no início,
E a única explicação plausível para a origem, a continuidade e a existência de todas as coisas é que Deus trouxe todas as coisas à existência e sustém. Esse princípio que eu mencionei da conservação da massa, energia, é a lei científica melhor provada em toda a ciência. Bom, eu não preciso me delongar aqui, mas ele termina dizendo: eu sei que tudo quanto Deus fez dura eternamente. Bem, a salvação de uma alma, não é maravilhoso? É uma obra de Deus, não é? Se é uma obra de Deus, é Ele quem faz. Paulo diz aos Filipenses: a boa obra que Deus fez em vocês, Ele dará continuidade. Se a salvação é uma obra de Deus, ela não pode ser desfeita, ela não pode ser perdida. Se é Deus quem salvou, Ele irá manter. Salomão sabia disso com toda clareza. Ele diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5,13, ele sabia disso também, que a salvação não pode ser desfeita. 1 João 5, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais, saiba disso, que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Eu sei, diz Salomão, que tudo quanto Deus faz dura para sempre. João sabia e queria que eles soubessem também. E o Senhor Jesus Cristo, que é quem salva e dá a salvação, ele também declarou isso em João 6, 37 a 39. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Versículo 39, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Não é maravilhoso? Salomão sabia, eu sei, que tudo quanto Deus fez, a obra de salvação é do Senhor. Salvação pertence ao Senhor, diz Jeremias. Ele fez, irá durar, glórias ao seu nome. E assim, meus queridos, então, ele diz, no final deste versículo, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus e não dos homens. Ela é completa, ela é precisa. Nada se deve acrescentar, seja material revelacional, conteúdo revelacional humano, resultante de sonhos, de novas profecias, nada se deve acrescentar. E a própria palavra de Deus que declara isso, não é verdade? Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, lá no início da Bíblia, a palavra de Deus declara isso, no meio da Bíblia e no final da Bíblia, que não se deve acrescentar nada ao que Deus fez, a palavra de Deus, não se deve ser acrescentada nada a ela. Lá em Deuteronômio, no início da Bíblia, né, os primeiros 5 livros, Pentateuco, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos mando. E a palavra de Deus diz isso em Provérbios, no meio da Bíblia, no capítulo 30, no versículo de número 6, estas palavras: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E a palavra de Deus afirma isso no final, no início, no meio e no final. Apocalipse 22, versículo de número 19, lá no final, concluindo. E se alguém tirar quaisquer coisas, deixa eu começar pelo 18, se alguém acrescentar a estas coisas deste livro, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer coisas das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Não acrescente a palavra de Deus por teus sonhos, por tua revelação. Não mutile a palavra de Deus por tua interpretação. Isso fez Deus, declarou assim, determinou assim, para que haja temor diante dele. Tema, saiba que ele é perfeito e tudo quanto ele declarou está preciso, perfeito na palavra de Deus. E assim, queridos amigos, aqueles que não guardam a palavra de Deus não temem a Deus, não temem ao Senhor. Nada se deve acrescentar, nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor dos homens diante
dele. Aqueles que reivindicam uma palavra do Senhor, uma profecia, uma revelação, eles não temem a Deus. Porque se você tem uma profecia de Deus, é para toda a humanidade, um sonho, você tem que colocar no papel, escrever e adicionar na Bíblia, não é? No cânon da Bíblia, da verdade revelada. Você não é um profeta de Deus? E essa Bíblia ela não vai ter fim. Ela vai ser feita de 1 bilhão de páginas, porque tanta profecia, tanta revelação que pipoca por aí. Assim, tais pessoas não temem a Deus, não temem. O temor que elas aparentam ter para com Deus é externo, é da linguagem, uma aparência de piedade, de costumes, ritos religiosos, usos de costumes, mas não sincero do coração. Um temor, quando você põe suas mãos em coisas santas, ao falar sobre ela com cuidado, com cautela, a não adicionar, a não tirar, a não torcer. Não há temor de Deus em seus corações. Então ele conclui dizendo, versículo 15, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Ele nos diz isso no capítulo 1, versículo 10 a 11. E Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou, meu querido irmão, minha querida irmã. Simplesmente porque uma ação, uma atitude foi feita há algum tempo atrás e ficou no passado, não significa que Deus esqueceu. E é por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Uma de duas coisas devem acontecer com os nossos pecados, nossos atos. Ou eles são perdoados e esquecidos, ou eles são julgados e condenados, mas nunca simplesmente esquecidos. De maneira que cada um de nós dará conta de si a Deus, porque Deus determinou um dia quando, pelo seu Filho, haverá de trazer todos os segredos dos homens. Assim, mais uma vez, ele conclui seu discurso, é claro, apontando para o Senhor Jesus Cristo, apontando para o Salvador, em quem estão escondidos todos os tesouros, da sabedoria, do conhecimento e da misericórdia, para perdoar e apagar. E também, meu querido irmão, é maravilhoso. O escritor aos Hebreus nos diz que Deus não é injusto para esquecer o vosso sacrifício de amor, o vosso trabalho de amor que fizeste para com seus santos. Santos que irão ser salvos, eleitos, santos que já estão salvos, servos de Deus. O Senhor toma nota. É claro, nós não tomamos nota, nem devemos. Nós entramos em nosso quarto e fechamos a porta e que a mão direita sabe não fala para a esquerda. Nós não somos trombeta. Mas naquele grande dia ele irá lembrar. Você se recorda de Mateus? Naquele dia, não é? Senhor, quando foi que te demos um copo de água para beber? Senhor, o Senhor está dizendo que quando o Senhor teve fome, sede, nós te demos roupa e comida e bebida, mas nós não lembramos, Senhor. Nós não lembramos. E o Senhor está dizendo que eles fizeram isso. Eles fizeram e não tomaram nota no seu orgulho, na sua agenda do orgulho. Mas o Senhor tomou nota. E o galardão é: vinde, bem-vindos de meu Pai, entrai para o descanso eterno. Preparado quando? Antes da fundação do mundo. Deus já preparou lugar para nós. Toda a nossa obra para com Cristo, o seu reino, o Evangelho da graça redentora, o irmão, a casa de Deus, o povo de Deus, feito feito como para o Senhor não irá esquecer. Se feito para a minha projeção, eu irei receber algo, o olhar, o aplauso, a estima dos homens, mas eu devo lembrar que de Deus eu não tenho mais nada a receber naquilo. Que palavras tão belas aqui, queridos irmãos. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E tudo quanto Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. Bendito seja o nome do Senhor.